CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, desde domingo, né? De domingo para segunda, houve, de fato, aí o anúncio oficial de que as plataformas de venda das lojas Americanas, Submarino, são todos de um mesmo grande grupo, né? Shoptime, elas estavam com algumas atividades suspensas, teve um momento, inclusive, que eles pararam, né, de fazer qualquer tipo de movimentação, prejuízos bilionários, depois de que eles tinham sofrido um ataque hacker. Minha pergunta é, como que isso acontece? E eu que sou cliente aqui na ponta, que tem meu login e senha lá para comprar os negócios de vez em quando, o que acontece comigo? Eu sou tão vulnerável quanto? Então, Fernanda, isso realmente aconteceu. Na verdade, a desconfiança é que o ataque ele aconteceu até em duas etapas. Assim, como tem um tempo longo que eles estão fora do ar, o que a gente tem levantado e tem até discutido nos grupos é que eles tiveram uma primeira leva de ataques, começaram a corrigir os problemas e retornaram. E teve uma segunda leva de ataques que aí deixou eles realmente fora do ar. Então, esses ataques realmente acontecem, principalmente por questão de falhas. Assim, hoje a gente sabe que a parte mais sensível, né, o mais vulnerável da segurança da informação são as pessoas. Então, a gente não tem ainda a informação completa do ataque, mas em geral isso normalmente é um ataque de rede social, um tipo de vulnerabilidade da infraestrutura que não foi corrigida, e aí o atacante consegue fazer esse tipo de invasão e criptografar os dados. A gente já retomou a conversa com o Gilberto Sodré. Vamos ver se os nossos ouvintes conseguem também compreender melhor, Gilberto. Oi, Fernanda, vamos lá. Vamos. Então, como eu estava comentando, ou seja, o ataque ele pode ser feito por uma vulnerabilidade ou por uma falha humana, né, de que clicou no link que não devia, e aí a gente sabe também que esses atacantes, quando acontece essa paralisação e essa criptografia dos dados, eles já estavam na rede algum tempo atrás, exfiltrando, ou seja, roubando os dados. Então, ou seja, para a empresa, o impacto é a paralisação dos serviços, mas para os clientes da empresa, o problema ou o risco é exatamente o vazamento dessas informações, que podem ter informações como nome, endereço, telefone, CPF e as senhas também. Então, ou seja, para os consumidores que somos clientes dessas empresas, esse é o nosso risco. Lembrando, né, sempre bom lembrar, que esse tipo de vazamento ele está coberto pela LGPD. Ou seja, a empresa que foi vítima do vazamento, ela é obrigada a comunicar aos seus clientes a ocorrência desse vazamento, o que foi vazado, quando foi vazado e que informações pessoais a meu respeito provavelmente tenham sido vazadas para a internet. Então, essa é uma questão que a empresa é obrigada, né, a fazer esse comunicado, né, para isso, nessa questão. E aí, falando especificamente das senhas, né, uma questão importante é, se eu tenho a mesma senha nesse portal, por exemplo, de compras, em outros portais de redes sociais, na verdade, todos os portais onde eu uso a mesma senha, eu estou exposto do mesmo jeito, porque o atacante pode, de posse lá do meu e-mail e dessa senha que eu compartilho, que eu usei em outros locais, também ter acesso ao meu perfil do Instagram, meu perfil do Facebook, ao meu e-mail, na minha plataforma de e-mail. Então, ou seja, por isso que a gente recomenda, que é importante, né, não usar a mesma senha em vários locais diferentes, ou seja, cada senha, cada local da internet, ou cada perfil, precisa ter uma senha separada para isso. E aí, né, ou seja, a partir desses vazamentos, quem tem informações ou que era cliente desses locais, é monitorar as suas contas correntes para saber se foi concedido algum crédito, ou foi aberta alguma conta no seu nome ou com seus dados, aí tem aquele registrato do Banco Central. Desconfiar também de cobranças, né? Ou seja, aparecer um boleto numa data diferente da que você recebe normalmente, ou um boleto de cobrança de um valor diferente do que você recebe normalmente. Isso também pode ser fruto desses vazamentos, já que agora o atacante de posse desses dados consegue fazer um boleto falso, por exemplo, nessa situação. A gente não está livre de mais nada, né? Exatamente, assim, infelizmente, assim, o processo de digitalização foi rápido, né, até por causa da pandemia, e muitas vezes não foi dado a devida atenção à segurança, né, e aí com isso, como os nossos dados são todos no ambiente digital,
temos esses problemas de vazamento, e aí temos que ficar atento a essas questões para isso. O que a gente pode fazer para nos proteger é basicamente não usar mesmo assim em todos os locais, habilitar a autenticação 2 fatores onde tem disponível, e ficar assim, atento, né, e desconfiar de cobranças, né, ou contatos que a gente recebe por e-mail, ou por WhatsApp, ou por telefone, que realmente não parecem ser reais. Aí a gente tem que checar a fonte original desse contato. É isso. Vamos para os destaques? Vamos lá. Finalizou. E os hackers bem, conseguem Fernanda. entrar também no bate-papo do Teams. Exatamente. Pesquisadores de segurança alertaram essa semana que alguns invasores estão comprometendo contas do Microsoft Teams para entrar em bate-papos, em reuniões. Na verdade, o interesse deles nessa invasão, né, desses bate-papos é colocar links para executáveis, links para códigos maliciosos, e as pessoas muitas vezes se sentem mais confiantes porque está dentro de um chat, de um bate-papo, de um ambiente supostamente mais controlado, né, e clicam nesses locais. Então, os hackers, na verdade, o interesse deles é usar, né, essa confiança mútua que é estabelecida entre as pessoas do Teams para poder infectar as máquinas nesse método, né, para isso. Uma outra notícia interessante dessa semana é que o Tribunal de Justiça de São Paulo estabeleceu, entendeu, né, como verdade, como uma questão que é legítima, você assinar um contrato digital pela biometria, seja, por exemplo, pela biometria facial. Então, ou seja, tem vários bancos que fazem, por exemplo, contratos de empréstimos, né, ou contratos de abertura de conta, usando a biometria facial, ou seja, a foto do rosto, né, basicamente, que é igual a foto, ou é checada com a foto da carteira de identidade, né, nesse caso, com o RG. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele determinou, ou ele decidiu que essa biometria facial vale como assinatura. Então, isso é uma questão interessante para a gente poder até cuidado com as nossas próprias fotos, né, nesse caso, né, com quem a gente cede a nossa biometria facial, porque isso agora vale como se fosse, pelo menos assim foi decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, vale como assinatura, né? E por último, uma notícia do mínimo curiosa, viu, Fernanda? Não aconteceu no Brasil, aconteceu na França. Um pai, né, com a intenção de bloquear o uso da internet aos filhos, porque estavam usando demais, né, ele comprou, né, um equipamento chamado bloqueador de sinal, que na verdade é proibido, tanto lá como aqui, é proibido de usar esse equipamento, que é um equipamento que gera uma interferência e é como se o Wi-Fi parasse de funcionar, né? Ou seja, porque pelo excesso de interferências que esse equipamento gera. Só que esse equipamento que esse pai usou lá na França parou a internet, não só da casa dele, mas da cidade toda. E aí toda a cidade ficou fora do ar de meia-noite às 3 da manhã, que era o período que o pai proibia os filhos também de acessar a internet. Então, no mínimo, curiosa essa notícia. Lembrando que esse equipamento ele é proibido a compra e uso desse equipamento, tanto aqui no Brasil quanto lá na França também. Ele foi identificado, né, pelo departamento lá de telecomunicações da França, foi multado, né, por causa dessa situação. Né? Foi multado por mais de 30 mil euros, né, por causa desse uso indevido do equipamento. É isso. Eu tenho uma pergunta para você, seu João Santos, terminando, diz que está aqui ligadinho na nossa programação. E ele pergunta, Gilberto, e os cookies que pedem para a gente aceitar ou não, dar permissão, né? O quanto isso é seguro? Então, os cookies guardam muitas informações pessoais a nosso respeito, desde login até quando você coloca um produto numa loja de comércio eletrônico lá no carrinho de compras, isso vai para o cookie que fica dentro do seu computador, e isso pode ser, esse arquivo de cookie pode ser lido por outros sites que você usa. Então, assim, você tem que aceitar o cookie com uma certa parcimônia, um certo cuidado, né, dependendo do site que você está usando. E se você não se sente confortável, você pode até aceitar naquele momento, terminou de navegar no site, você pode ir lá e apagar os cookies. Dentro do navegador tem a opção de apagar os cookies. Ou você pode, inclusive, usar uma aba de navegação anônima. Isso, quando você fecha a aba, ele já automaticamente apaga todos esses arquivos da navegação. É uma alternativa. Então, o uso do cookies é interessante? Mas deve ser utilizado com cuidado. Respondendo então ao nosso ouvinte, te agradeço pela participação, já te aguardando pela próxima sexta e mais destaques de tecnologia. Obrigado, Fernando, e obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta.